Bom, já está lá no Face. Já estamos ao vivo no Face. Já, já vamos compartilhar. Já está ao vivo agora aqui no Face. Já está até aparecendo aqui. Não sei como compartilhar isso aqui. Aqui. Então, vamos compartilhar. Ó, já compartilhei o link lá no Face e vou mandar agora para vocês, tá? Então vamos lá, né? Estamos aí ao vivo pelo Face da escola, compartilhamos os links, enfim, né? Já tem bastante gente nos assistindo. A Meire, PCNP, a gente agradece aí a presença, a Lucilene. Vamos esperar mais uns minutinhos, temos 9 pessoas aqui assistindo. Então, uma boa noite a todos, né, que estão nos acompanhando aí pelo Facebook. Hoje nós vamos fechar aí uma série de atividades que nós realizamos no decorrer do ano letivo, né, sobre o projeto ERE, que é Educação para as Relações Étnico-Raciais, né, étnicos raciais, e depois a professora Andréia e a professora Tânia vão falar um pouquinho sobre isso. Hoje nós temos a honra e o prazer de ter duas pessoas aqui para conversar com a gente, né? A Tamires, que lá dos Estados Unidos, vai trazer um pouco da sua experiência sobre a questão racial, enfim, dela lá nos Estados Unidos. E o Clayton, que é um amigo meu, que eu fiz essa amizade lá quando eu estava estudando na USP, no mestrado, que é professor da rede pública na cidade de Poços de Caldas, tanto na rede estadual como na rede municipal, e doutorando, né? Enfim, então, desde já a gente agradece a participação de todos que estão aqui nos acompanhando e esperamos que esse encontro seja de grande importância para uma reflexão acerca dessa temática que ultimamente está nos acompanhando, né, que é a questão do racismo estrutural. Recentemente nós tivemos a morte do Beto lá no Carrefour, né, e outras situações, né, e então a gente espera que esse evento de fato possa nos ajudar a entender melhor essa questão, tá? Passo a palavra agora para as professoras Andréia e Tânia,
que vão conversar um pouco sobre esse projeto ERE, explicar o que foi, quais as atividades que nós realizamos no decorrer do ano, tá bom? André e Tânia, com vocês. Boa noite a todos. Bom, quero desejar as boas-vindas a todos aqui. Acreditamos que será uma noite bastante proveitosa, né? E vamos falar um pouquinho desse assunto aí, tá bom? Bom, quero cumprimentar todos, né, de uma maneira bastante diferente e uma maneira que algumas pessoas já estão acostumadas, né? Então, eu quero desejar para vocês uma noite Ubuntu. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem acolhidos, ok? O nome da nossa live é Aquilombar-se. O racismo estrutural exige resistência. Sendo os quilombos, né, locais de resistência contra a escravidão, nada mais pertinente do que o nome desse evento. O racismo estrutural está nos pequenos gestos diários, nas formas pensadas ou impensadas de você reproduzir expressões, que são palavras ou práticas, que para você parece até natural, mas para quem ouve não é. São palavras preconceituosas, carregadas de uma herança colonial bastante eurocêntrica. Por isso se faz necessário resistir, lutar, aquilombar-se. Os quilombos, na era colonial, foram espaços construídos pelos escravizados, negros, africanos, afrodescendentes, fugindo da escravidão, em busca de viver em um local de liberdade. Fugiam do trabalho forçado, fugiam do trabalho sem remuneração, fugiam também porque não podiam exercer a sua liberdade religiosa, não podiam exercer a sua liberdade cultural, né? Não era visto com bons olhos. Então, os quilombos tornaram-se lugar de refúgio, de resistir, né? A escravidão, ela nunca foi aceita de forma pacífica. Houve sempre grupos que se rebelaram, que resistiram a essa forma de trabalho, né? Então, hoje, sejam muito bem-vindos à nossa live. Passo a palavra para a professora Tânia. Boa noite a todos e a todas. Bom, a temática, né, aquilombar-se, o racismo estruturante exige resistência, foi uma escolha, assim, porque nós precisamos nos somar a essa luta antirracista, né, e não desprezar as experiências social africana, né, em diáspora, a gente sabe disso, pois ela é marcada e é caracterizada, né, na nossa sociedade brasileira. E lega aí elementos culturais, políticos, né, que são elementos que fazem do Brasil uma intensa ancestralidade, né, negra, e uma cultura tão rica e diversa. Bom, para a gente entender um pouquinho o que é aquilombar-se, vamos lá. Aquilombar-se, ela é compreender a nossa história, a nossa origem, as nossas origens, nossa cultura, é resgatar nossas memórias, é lembrar o passado, para entender o presente e construir o futuro. E, bom, e para refletirmos, né, neste momento, né, vou ler um poema, não é meu, tá? Mas é pertinente à nossa temática. Aquilombe-se. No meio do caos, quando sentir muita dor, aquilombe-se. Se a luta parecer não acabar, se a sua estrutura querer desabar, aquilombe-se. Caso não tenha mais força a seguir, quando pensar em desistir, aquilombe-se. Se os seus já estão a se tombar, se o medo quiser instaurar, aquilombe-se. Junte-se aos seus, volte um passo atrás. Ouça os seus ancestrais.
vai lá no útero de mãe, receba um abraço de uma irmã, deita no colo do teu mais velho, brinque com o futuro para esperançar. Se volte para dentro de você, se una para não retroceder, se organize para não se acabar. Junte a tribo e tente rever o que te faz aqui estar. Una forças, mãos, sorrisos, choro, pernas, e vamos juntos se aquilombar. Então, é um poema de Azió. É para a gente compreender, né, o significado de aquilombar-se, tá? Então, está aí na nossa história, nas nossas origens. Passo a palavra para o Eliandro. Obrigado, Andréia. Obrigado, Tânia. Vou passar a palavra agora para o Cleiton, então só destacando um pouco quem é o Cleiton, né? O Cleiton é Cleiton Correia Tereza, ele mora em Poços de Caldas, Minas Gerais. Lá ele atua como professor de História da rede estadual e da rede municipal, e tem mestre em Ciências pelo programa Humanidades, Direitos e Diversidades, Humanidades, Direitos e Diversidade da USP, o mesmo programa que eu fiz o mestrado, e atualmente está lá estudando o seu doutorado. Pesquisa aí, escola, enfim, né? Então, eu passo a palavra para ele aí, para ele trazer as suas considerações. Só quero deixar, assim, aberto aqui o chat, quem tiver alguma pergunta, alguma colocação para os convidados, enfim, no final a gente vai abrir esse espaço, mas vocês já podem ir colocando as perguntas no chat. Cleiton? Boa noite. Tudo bem? Vocês conseguem me ouvir bem? Tudo certo, Cleiton. Então, eu agradeço pelo convite, agradeço muito o Eleandro. A gente tem uma relação não só de troca de informações, de diálogos, de discussões, de pesquisa, mas a gente também tem uma relação de amizade. Então, é muito bacana poder te encontrar, né, nesses dias de distanciamento, mesmo que seja por aqui, a gente conseguir participar juntos de uma atividade. Boa noite para a Tânia, para a Andréia, para a Tamires também, que está conosco. Então, assim, só complementando, né, uma informação que o Eleandro compartilhou algumas coisas, né, a respeito do que eu estudo, do que eu leciono, do que eu faço. Só pontuar, acho que uma questão que é relevante, né, que nos últimos anos eu nunca fui distante, né, enquanto negro, enquanto professor e homem negro, eu nunca fui distante das questões que envolvem o racismo, a discriminação, as diferenças, os preconceitos e assim por diante. Mas nos últimos anos eu acabei me aproximando mais dessa temática, até porque eu lecionei em uma pós-graduação aqui da PUC Minas, do campus Poços de Caldas, para turmas de psicólogos e assistentes sociais, tratando sobre as questões que envolvem, então, raça e etnia no Brasil, pensando principalmente essa questão, né, do serviço social e do sistema de proteção social. Então, assim, mas é uma temática tão profunda, né, uma temática tão importante, tão urgente nos nossos dias, que por mais que a gente estude, por mais que a gente fale, por mais que a gente busque, sempre há muito que compreender e sempre há muito que compartilhar. Eu gostei muito, né, parabenizo vocês pelo tema desse encontro, que é aquilombar-se. Eu acho que é uma questão super importante da gente pensar, da gente discutir, da gente praticar, né, como a Tânia trouxe também nas belas palavras que ela compartilhou. E eu vou procurar, num primeiro momento,
fazer uma reflexão um pouco das condições dos negros e das negras no Brasil. E, no segundo momento, vou procurar especificar um pouquinho, explicar um pouquinho melhor essa questão do aquilombar-se, dos conceitos e de pensadores negros no Brasil que trabalharam com essa temática. E no final, falar um pouquinho sobre uma perspectiva que a gente tem que ficar atentos e tal, envolvendo essas questões de biopolítica ou necropolítica, como o Mbembe traz, né, e esse termo também tem sido bastante utilizado. Então, muito legal estar com vocês e falar com a comunidade da escola. Olha só, primeiro, então, oi, Leandro, quando estiver faltando 2 minutinhos, você me avisa do meu tempo? Tudo bem? Essa saudade de dar aula presencial, né? Às vezes você começa a falar e não para. Então, assim, a hora que estiver faltando 2 minutos, por favor, você me avisa do que a gente combinou aqui. Não pode ficar tranquilo. E até porque depois, né, a gente quer ouvir muito também a Tamires e a experiência dela vivendo nos Estados Unidos, né? E eu acho que vai ser muito bacana esse diálogo aí entre as experiências no Brasil e nos Estados Unidos, né? Porque, de fato, elas sempre são comparadas, né? Se a gente pegar, por exemplo, o mito da democracia racial, que alguns autores dizem que existiu no Brasil, e isso acabou se espalhando, vem muito por conta dessa comparação da situação do negro no Brasil em relação aos Estados Unidos. Então vai ser muito bacana, eu acho, ouvir a experiência dela, as coisas que ela tem observado e vivido lá. Mas olha só, eu queria começar chamando a atenção para o seguinte. Uma primeira questão muito importante que a gente precisa ressaltar é que o racismo no Brasil, ele existe, e como vocês bem colocaram no subtítulo, ele é estrutural ou estruturante, né, da maneira como vocês colocaram. Isso quer dizer que a gente não pode, de forma alguma, naturalizar as diferenças, naturalizar as exclusões, naturalizar as ofensas e as violências, de uma forma que a gente comece a deixar de perceber ou de se incomodar com as coisas que acontecem e que são muito graves. O Eleandro citou o assassinato do Beto lá no Sul, mas nós tivemos, né, um outro artista e skatista morreu também durante essa semana, que pode ter a ver com a questão racial. Nós tivemos o caso da Ágata, tivemos vários casos recentes no Brasil que geraram bastante comoção, e quando esses casos eles vêm a público, eles vêm na TV, geralmente a gente tem uma situação em que ocorreu violência policial, ou no caso do Carrefour, né, em outros casos, seguranças que agridem pessoas, que ofendem pessoas e que matam pessoas. Profissionais que são contratados, pagos, no caso dos policiais, com o nosso próprio dinheiro, né, e que, ao invés de trazerem uma proteção, uma segurança, acabam também reproduzindo formas de violência que colocam a vida das pessoas em risco e tiram a vida das pessoas. Então, geralmente, quando casos mais chocantes chegam à TV, eles são nesse sentido, né, de uma violência bruta, direta, física e muitas vezes fatal. Mas a gente precisa se lembrar sempre que o racismo estrutural, e daí, né, o termo estrutural, ele perpassa toda a nossa sociedade. Então, não está só na agressão policial e na maneira como o policial escolhe os seus alvos. A gente tem também um racismo que afeta as pessoas no seu trabalho. Eu tenho quase certeza que na escola de vocês a presença de professores negros deve ser pequena. Vocês já tiveram algum diretor negro na escola, Leandro? Na história da escola, pelo que você sabe? O nosso diretor hoje, o Heron, atual é negro? Que infelizmente ele não pôde estar com a gente, né? E aconteceu um imprevisto aí de última hora, né? Mas ele é negro.
Que interessante, porque aqui em Poços a gente fez um levantamento outro dia, a gente conseguia contar nos dedos, assim, onde estavam os diretores negros e por que escolas eles passaram. Né? Em geral, os negros não ocupam posições profissionais de maior destaque, de comando, de decisão. É, a maior parte das profissões que têm pouca remuneração e pouco reconhecimento social são executadas pelos negros, e esse racismo estrutural, né, que afeta o trabalho, afeta o campo profissional, ele também aparece em outras áreas. Na saúde, por exemplo, há pesquisas que mostram como as mulheres negras têm um atendimento inferior ao de mulheres brancas, são tratadas de maneira, às vezes, até truculenta pelos médicos que as atendem. Nós temos um problema sério do uso abusivo de álcool e drogas, outras drogas ilícitas, em que você pega a maior parte dos dependentes, né, das pessoas que sofrem, das pessoas que têm essa dependência química, elas são negras. Tem uma pesquisadora que eu acompanhei uma apresentação do trabalho dela na semana passada, pesquisando a Cracolândia, e ela mostra como que na Cracolândia, 8 de cada 10 pessoas que estão ali são negras ou negros. Então, assim, esse racismo, ele vai, na verdade, prejudicando as condições de vida, as condições de trabalho, as condições de dignidade dos negros por toda a sociedade. Só que muitas vezes a gente acaba naturalizando isso, né? A gente acaba ficando mais chocado quando vem uma agressão física, vem um caso mais extremo de mortes e tal, mas todos os dias a gente percebe, se a gente olhar com atenção, se a gente não naturalizar, se a gente tiver um olhar mais atento, como que a condição dos negros na nossa sociedade é uma condição muito desprivilegiada diante das pessoas que não são negras. Então, acho que essa é uma primeira questão super importante da gente pensar, principalmente por aquilo que vocês colocaram no tema do nosso encontro de hoje. Então, para além dessas mortes súbitas e chocantes, nós temos as mortes que vão acontecendo todos os dias pela falta de acesso, pela falta de oportunidades, pela falta de ser tratado de maneira digna, de forma que a gente tem no Brasil uma situação em que você tem pessoas que são consideradas gente e você tem pessoas que são consideradas subgente, indigente. São pessoas que não têm o mesmo status e não têm o mesmo reconhecimento enquanto pessoas de fato, enquanto seres humanos de fato. Isso não, como eu disse, muitas vezes não é tão explícito, mas basta olhar com um pouco mais de atenção que a gente vai perceber que esse chamado racismo, né, velado no Brasil, na verdade ele é muito presente, ele é muito marcante, ele é estrutural, como vocês já colocaram. Eu acho que é interessante a gente pegar, né, um pouco a contribuição de alguns pesquisadores brasileiros sobre essa questão do aquilombar-se. Tem um artigo bem interessante, né, que é da Paula Carolina Batista. Ela defendeu o mestrado dela na Unicamp no ano passado, e o título do artigo é O Quilombo em Espaços Urbanos, 130 anos após a abolição. Nesse artigo, ela trabalha com 3 autores negros bem importantes no Brasil. O Clóvis Moura, que trabalhou, que pesquisou a questão do quilombo numa outra perspectiva, né, numa perspectiva de resistência e numa perspectiva de proposição negra, algo que não era feito até então. O Clóvis Moura nasceu em 1925, né, então, no período em que ele começa a falar sobre isso, não era essa a perspectiva que se tinha do quilombo. De forma geral, na sociedade ainda era muita perspectiva de algo pejorativo, né? Então ele começa a dar um outro tom a partir das suas pesquisas. Uma outra pesquisadora bastante importante também foi a Beatriz Nascimento, né, que foi professora e que, enfim, acabou até morrendo de uma maneira bem trágica em 1995, sendo assassinada. Ela passou
a fazer um esforço de identificar na sociedade contemporânea as novas formas de encontro que significavam um aquilombar-se. Então, ela vai buscar identificar isso, por exemplo, nos grupos e escolas de samba, nas cidades, então, onde os negros se encontram, e ali você cria um núcleo de resistência, um núcleo de compartilhamento, de maneira que para ela é como se, né, onde tivesse o negro, onde tivessem negros se encontrando, a gente tem sempre uma potência de quilombo, uma potência de resistência. E um terceiro autor, talvez o mais influente, foi Abdias do Nascimento, né, que trabalhou muito com teatro, ficou muito conhecido por conta do teatro experimental do negro. O Abdias, ele escreveu um livro em 1980, né, o Quilombismo, em que ele vai entender que esse aquilombar-se, ele vai além, ele é uma forma de resistência ao imperialismo, e ele é uma forma dos negros projetarem uma sociedade que seja uma sociedade que caminhe para um igualitarismo econômico e social. Então, quando a gente fala hoje, né, de aquilombar-se, vem muito da referência do Abdias. E hoje, atualmente, várias pesquisas têm tentado desdobrar essa questão dos quilombos, principalmente nas cidades, né, onde é possível encontrar formas de convergência, de encontro, de vivências, de territórios negros, em que exista compartilhamento, em que exista construção e reelaboração de identidades, em que exista cultura sendo produzida, de forma que os negros se fortaleçam, resistam e criem, né, elaborem. Então, principalmente o que a gente tem hoje, né, é uma influência grande dessa referência do Abdias. Eu acho que os meus 2 minutos devem estar acabando. Devo estar chegando perto dos 2 minutos aí, né, Leandro? Os meus 15 devem estar acabando. 2 minutos e 45. Essa semana, inclusive, né, pensando sobre isso, desse nosso encontro aqui, eu assisti novamente o filme Bacurau, né, que passou na TV aberta na segunda-feira, e eu fiquei pensando, né, porque quando você está com uma fala assim para fazer, você busca estabelecer conexões, como é que no Bacurau a gente também pode encontrar referências desse aquilombar-se, né, aquela comunidade que resiste, que se apoia, que se organiza de formas que os outros, inclusive, têm dificuldade de entender, né, formas de proteção, que criam outras relações e preceitos morais, né, e que afrontam o imperialismo, né, que no Bacurau a gente tem bastante isso, e até fiquei assim, né, observando a importância do museu, né, a importância da memória, quando chega aqueles motoqueiros, né, ali e tal, e a senhora da venda lá diz, olha, vocês vieram ver o museu? Vamos ver o nosso museu. O museu é um ponto de referência para eles. Então, se a gente pega um filme como Bacurau, para mim fica claro que tem uma referência forte dessa ideia de aquilombar-se, de resistir e de buscar identificação e de fortalecimento de uma comunidade. É claro que ali, enfim, tem outras referências também, né, da Guerra do Vietnã, das próprias questões do sertão, mas tem uma referência do quilombo e desse aquilombar-se em outros locais e de outras formas, né, reelaborado. Para encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte, né, e passar para Tamires, que a gente precisa ter uma atenção grande, né, com coisas muito sérias que a gente vem enfrentando e que o Achille Mbembe, analisa da seguinte maneira: aquilo que foi feito com o negro historicamente, num futuro não muito distante, pode se tornar tônica para todos nós. Quer dizer, as experiências de degradação dos negros podem se tornar a forma de trato para todos os trabalhadores. À primeira vista, alguém já pode até dizer, não, mas isso é um pouco exagerado e tal. Eu acho que não. Quando a gente observa a precarização crescente com os trabalhadores, a retirada de direitos trabalhistas, o esfacelamento das instituições de proteção,
os cortes de políticas públicas, a gente pode caminhar para uma situação do trabalhador em que ele esteja deixado à sua própria sorte. Só que no mundo atual, isso Mbembe traz com bastante propriedade, as pessoas são incentivadas a viverem a sua própria sorte como se isso, na verdade, fosse bom, né? Você é um empreendedor de si, você vai atrás, você mata um leão por dia, você se desdobra, você trabalha muitas horas, você tem 3 jornadas, olha só que valoroso que é isso. Mas, na verdade, não é algo valoroso. A gente tem uma situação de exploração, de precarização, como foi feito com os negros, historicamente, e nós sabemos disso, e que pode se tornar tônica para todos os trabalhadores. Então, acho que essa é uma questão importante, e aí eu encerro por aqui, para a gente poder ouvir a Tamílis, e depois, se der tempo, eu comento outras coisas, o Agamben que eu citei também, que acabei não trabalhando, mas a gente vai para ela agora. Obrigado, Cleiton, pelas palavras. Aí, no final, a gente vai fazer uma roda de conversa, o pessoal está postando algumas coisas aqui, e aí a gente abre para as perguntas, tá bom? Agora nós vamos passar para a Tamílis, né? Tamílis. A Tamílis, ela foi aluna lá da nossa escola, né, 18 de junho. A família dela é daqui de Presidente Epitácio, mas ela está lá nos Estados Unidos desde 2015. Ela é formada em turismo, hotelaria. Isso, turismo e hotelaria. Pela UniOeste, e lá nos Estados Unidos trabalha com crianças. E ela vai trazer um pouco da experiência dela lá. Enfim, passo a palavra para você, Tamílis. Sim. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, a professora Andréia. Eu sou ex-aluna do 18, inclusive fico muito feliz de saber que o professor Heron hoje é diretor da escola. O professor Heron foi meu professor de geografia na época que eu estudei na escola 18 de junho. Eu vi que a professora Fabiana também está online. A professora Fabiana foi minha coordenadora no Consuelo. Então, um beijo, professora Fabiana. Não sei se a senhora lembra de mim, mas muito bom estar aqui. Muito boas palavras também do professor Cleiton. Eu fico feliz e honrada em estar aqui, né, nessa discussão com vocês. O que eu tenho para falar é que é até um pouquinho... É complicado, né, falar sobre esse tema, com tudo que anda acontecendo nesse último ano, com certeza. Eu acho que 2020 foi um ano em que a gente teve muitas tragédias envolvendo negros, muitas coisas. E foi tanto aqui, porque aqui a gente começou o ano com George Floyd, e teve um caso aqui próximo em Atlanta, que um negro foi morto porque ele estava andando na rua e um vizinho era supremacista branco e ele simplesmente atirou, porque aqui as pessoas têm direito, né, a ter porte de arma. Então ele achou que ele era um bandido e atirou. Era apenas um dos vizinhos correndo pela rua. Então, é muito triste toda essa situação. E aí, quando a professora me chamou para falar sobre isso, eu falei, sim, eu posso falar sobre isso, porque nesses 5 anos morando aqui, eu vejo que a situação é complicada e que a gente precisa falar. Eu acredito que falando as coisas mudam. Quando a gente abre a nossa boca, quando a gente tenta, né, de alguma forma, modificar esse sistema, as coisas, a diferença acontece, né? A mudança ocorre. E eu já passei por algumas situações aqui, como, por exemplo, o ano passado, eu fui acusada de roubar um Rolex em uma casa. Eu fui até uma casa com uma amiga minha para fazer uma tradução para ela, porque ela não fala inglês. Ela falou, Tami, tem como você ir na casa dessa mulher comigo para fazer a tradução?
Falei, eu vou. Fui com ela fazer a tradução. Aí depois a mulher mandou uma mensagem para ela e falou: eu estou procurando um Rolex e não achei. Para quem não sabe, o Rolex é um relógio caro. Aí a minha amiga me mandou mensagem, eu falei, não vi relógio nenhum. Ela mandou uma mensagem e falou assim, olha, eu tenho certeza que não foi você, a minha amiga é branca. Mas eu não tenho certeza em relação ao caráter da moça que estava com você. Aí quando ela falou caráter, eu fiquei tipo, o que ela tá falando com caráter? Eu falei, meu Deus, ela tá falando da minha cor, porque ela não sabe do meu caráter. Não tem outra coisa para ela estar me analisando a não ser a minha cor. E naquele momento, eu acho que foi de toda a minha vida o momento que eu me senti mais agredida, mais sem chão, porque a primeira coisa que eu pensei é como que eu vou provar? Ela já tem essa concepção de que eu não tenho caráter, apenas porque ela me viu uma vez e provavelmente por eu ser preta, ela julgou meu caráter. E naquele momento eu desesperei, eu chorei, eu liguei para a família, que foi a família para a qual eu vim para cá, para o meu intercâmbio. Falei com eles, Dayana, olha, essa mulher acabou de me falar isso, eu não sei o que vai acontecer, mas eu preciso que você fale para ela que eu morava com vocês, que vocês têm uma condição de vida muito boa, que nada nunca aconteceu enquanto eu estava aí, até porque, graças a Deus, né, não tem por que eu fazer isso. E então eu resolvi eu mesma fazer uma mensagem para a mulher e falar para minha amiga, olha, manda essa mensagem para ela. Procura o seu relógio que você pode ter certeza que você vai encontrar. O seu relógio está aí, porque a Tamires a Tamires tem caráter. Ela encontrou o relógio na casa dela, porque ela não tinha procurado direito, porque foi muito mais fácil para ela julgar o meu caráter. E quando ela encontrou, ela simplesmente mandou uma mensagem para minha amiga falando, fala para Tami, desculpa. Falei assim, muito obrigada por ela não ter tido a decência de me ligar e falar, Tamires, Tami, me desculpa por eu ter te julgado tão precipitadamente pelo seu caráter, pelo fato dela ter me visto uma vez. E algumas outras coisas, como ser seguida em lojas. 3 semanas atrás eu fui almoçar e antes de entrar no restaurante tem um lugar de espera e eu tava com meu marido, ele é branco, e a gente na loja rodando, uns 10 minutos, vieram 3 pessoas e me cercaram. Você precisa de alguma coisa? Você já acabou? Aí na terceira vez eu falei, gente, tem 10 minutos que eu tô aqui, não é capaz que esse povo tá querendo que eu venha. Eu olhei pra ele e falei, quantas vezes alguém já te abordou perguntando se você precisa de ajuda? Ele falou, nenhuma, desde que eu cheguei aqui. E isso é uma coisa que, tipo assim, você não para pensar o quanto o racismo, o preconceito, ele tá dentro da sociedade. Porque entra um negro e o vendedor da loja acha que aquela pessoa ali vai roubar alguma coisa. Não tem noção de onde a gente veio, de quem a gente é, do nosso passado, e já assumem algo pelo preconceito, não sei, né? Pela loucura da cabeça do ser humano. E é isso, o estado onde eu moro é um estado com muito preconceito. Eu moro na Carolina do Sul. O estado da Carolina do Sul foi um dos últimos a acabar com a escravidão. Aqui, a cidade onde eu moro é Charleston. Eu não sei se vocês sabem, mas foi aqui que ocorreu aquele tiroteio dentro da igreja, há uns 5 anos atrás, quando eu cheguei aqui em 2015. Um supremacista entrou dentro de uma igreja e atirou. Então foi o Emanuel 9, morreram 9 pessoas dentro da igreja. E é isso, gente. É o que eu tenho para falar hoje. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de saber, ou que eu adicionasse, vocês podem falar. Muito obrigado, Tamires, pela sua experiência, né, que você compartilhou com a gente. E a sua fala
casou com com as palavras do Cleiton, né? Você trouxe a sua experiência, né? E a partir dessa experiência a gente consegue entender um pouco o que é esse racismo estruturante, né? Na prática, né? Simplesmente pelo fato da sua cor, você foi julgada e acusada de ter pego um Rolex, né? Um relógio, enfim. Então, é isso mesmo. Agora, nesse momento, a gente vai abrir aqui espaço para os convidados aqui, para os participantes, né? Quiserem colocar perguntas aqui nos comentários, no chat, e a gente vai abrir espaço para esse diálogo, essa roda de conversa. Vamos começar com a professora Andréia, que já pediu a palavra, né, antecipadamente, e ela está aqui ao vivo com a gente, então ela pode se dirigir aos convidados. O relato da Tami, enquanto ela falava, fiquei imaginando tudo isso, assim, eu não sei se é bem uma emoção, assim, né, mas, assim, uma coisa tomou meu coração, e aí me fez lembrar de uma frase, né, de um grande ativista social nessa luta, que as pessoas, elas não nascem aprendendo a odiar, não nascem odiando ou amando, elas aprendem a amar e elas aprendem a odiar, né? Então, assim, cabe a nós começar a ensinar de forma diferente, né? É uma luta de todos nós. É o momento da gente olhar mesmo para dentro de nós e, como a própria live fala, né, aquilombar-se, juntar-se aos nossos irmãos. O Brasil, ele é o maior país negro fora da África, né, e isso é inaceitável, tanto racismo dentro do Brasil, é inaceitável. É uma população de 51% afrodescendente ou diretamente ligado a raízes africanas. Tudo no Brasil remete à África, né? Os nossos costumes, a nossa cultura, a nossa alimentação. Eu e a Tânia, nós temos uma eletiva sobre africanidade, e quando a gente pesquisa alguma coisa, a gente percebe essa ligação tão forte, tão intensa, né, com a África. A Tânia carinhosamente chama a África de mãe, né, e eu acho muito bonito ela falar isso, porque realmente, né, nossas raízes estão ali, né, então, assim, é complicado você vivenciar isso, né, então, o racismo, ele chega até nós, e eu queria perguntar para o Cleiton, como que ele sente esses movimentos, né? O que é para ele aquilombar-se, né? Como que ele vê também esses movimentos nos meios midiáticos? Como que você considera? Você considera pertinente ou você acha que tem alguns aproveitadores, né? Que se usa deste momento para fazer propaganda? Porque afinal de contas nós vivemos num país capitalista e tudo a gente capitaliza, né? Capitaliza emoções, capitaliza pessoas, capitaliza, enfim, tudo. Então, como que você enxerga tudo isso? Então, se eu bem compreendi a sua questão, né, eu acho que a possibilidade de aproveitadores, ela sempre existe. Se a gente pegar uma frase do Emicida, né, em que ele diz que se venderam e vendem até Jesus, por que não venderiam um rap? A gente tem aí uma constatação de que é possível você ter aproveitadores e pessoas que tentem se utilizar de formas que originalmente eram para resistir às lógicas de exploração, para de alguma forma reproduzir as lógicas de exploração. Isso acontece o tempo todo, seja de maneira estratégica, de maneira pensada, de maneira interessada, ou seja, até pela própria lógica do sistema econômico que nós vivemos, que faz isso o tempo todo. Então, um grande trunfo do sistema capitalista é justamente esse: conseguir absorver o impacto daquilo que vem, muitas vezes como crítica, como desconstrução, e transformar em mercadoria a ser
a cair na lógica de reprodução, de lucratividade. Então, assim, esse desafio ele existe o tempo inteiro. Mas o que eu acho bacana de observar, né, nessa questão do aquilombar-se, é justamente, talvez, o oposto, Andréia. É assim, como, por mais que existam mecanismos de opressão, de desagregação e de mercantilização, há sempre elementos que simplesmente não são negociáveis, não podem ser desfeitos, não podem ser eliminados. Pensando, né, nesse nosso encontro aqui hoje, eu lembrei que há um tempo atrás eu tive uma conversa com um primo. Nós adquirimos um terreno onde no futuro talvez vire uma casa para passar os finais de semana e tal, com a família, e ele me disse o seguinte: olha, eu tenho uma sugestão para o nome do lugar. Eu falei, mas qual é a sugestão? Aí ele falou Quilombo. E aí eu achei muito curioso, porque assim, meu primo não ele é personal trainer, né, da área de educação física e tal, mas ele é negro e vive em rodas de samba. Então percebe como é que a conexão para ele de unir-se, de juntar-se, de aquilombar-se, não vem, por exemplo, do estudo mais acadêmico, que é o que eu faço, mas também está presente em outra forma de saber, em outra forma de manifestação, no caso dele, muito ligado a essa questão cultural dos ambientes em que ele frequenta. Então, eu acho que é interessante a gente observar isso. Aproveitadores e pessoas que vão tentar lucrar, ganhar em cima ou até distorcer, sempre existirão. Agora, eu acho que essa proposta de união, desse resgate do quilombo, traz um elemento que, por mais que se combata, elementos, né, no plural mesmo, que por mais que se combata, não podem ser simplesmente desfeitos. Obrigada, Cleiton. É isso mesmo. Vai de encontro com o que eu penso também. Era um cutucão mesmo para falar sobre esse assunto. Obrigada. Eu quero fazer uma pergunta, não uma pergunta, mas é uma pergunta, né? Não deixa de ser uma pergunta para a Tamires, né? Ela está com 28 anos, está há 5 anos nos Estados Unidos. Então, ela viveu aqui no Brasil 23 anos. Aí, eu gostaria assim, que você comparasse, então, a sua experiência aqui no Brasil com essas experiências que você teve aí. Se teve alguma coisa semelhante que você viveu aqui no Brasil, ou coisa desse tipo. No Brasil, eu me considero negra, eu sou negra, porém no Brasil eu não sofria muito racismo. Eu nunca senti o racismo na minha pele no Brasil. Minhas irmãs passam por muito racismo. Meu pai já sofreu muita coisa. Meu pai eu lembro de uma vez que ele me contou de uma entrevista de emprego que ele ligou para saber a resposta e eles falaram para o meu pai que eles não contratavam ninguém do porte dele. Então, eu lembro dessas coisas, do meu pai me falando coisas que ele passou, da Tâmara, inclusive acho que a professora Andréia conhece a Tâmara. A Tâmara sofria bastante na escola, bullying, esses detalhes. Porém, no Brasil, eu não passei por muitas situações de racismo. Eu via mais acontecendo ao meu lado, porém, não. Aqui, quando eu cheguei aqui, que eu percebi mais essa diferença. E acredito pelo estado onde eu moro. Porque aqui as coisas são bem divididas. Aqui, por exemplo, negros andam com negros, brancos andam com brancos. Aqui a gente não tem aqueles grupos nesse estado. Nesse estado onde eu moro. Então, não tem muito aquela... Aqui é muito dividido. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Desculpa. É que sumiu aqui a imagem, Leandro. Ficou só você no quadro, eu acho. E Então,
E então aqui, depois que eu cheguei aqui, que eu fui perceber e sentir mais essa questão racial. E sofrer, né, e sentir na pele essa questão, porque eu já sofria com as experiências da minha irmã, com as experiências da minha família, com as experiências de outras pessoas no Brasil. Quando eu cheguei aqui, que eu senti esse racismo na minha pele, porque aqui eu vi essa separação. Aqui, se vocês estudarem o estado da Carolina do Sul, vocês vão ficar chocados. Chegarem aqui, vocês vão ver grupos de negros, grupos de brancos. E dificilmente tem um branco no meio da turma de negros. Aqui na igreja, por exemplo, a igreja onde eu vou, eu conto nos dedos o número de negros. E então eu senti muito mais aqui. Aqui, uma vez eu estava passeando com uma das minhas crianças, minha criança, não é minha criança, a criança que eu cuido, mas ela é loira. Uma mulher chegou para ela, desceu na altura dela e perguntou: você está bem? Está tudo bem com você? Como se eu estivesse sequestrando a criança. Eu falei: ela está bem, eu cuido dela. Então, aqui eu senti mais na pele a questão do preconceito. Se eu entendi bem a pergunta. Leandro, eu poderia fazer um comentário a partir da fala da Tamires, que eu achei super interessante. Você pode, e eu vou acrescentar mais uma coisa que pediram aqui para você. Para você relatar alguma experiência sua aqui no Brasil, Cleiton. Quanto tempo vai ter a live? Não, agora é aberta a roda de conversa. Não, porque aí vai ter que durar umas 2 horas, assim. A gente passa por muitos, né, cara? Por muitos, assim. Desde eu, por exemplo, quando era adolescente, eu cheguei a ter tranças, né? Agora, infelizmente, o tempo passou e os cabelos não me acompanharam, mas eu tinha tranças e tal, e aí na escola você escutar algum comentário pejorativo de colegas ou até de professores, porque você tem um cabelo afro, né? Já passei casos daquela coisa da menina que você está afim relutar um pouco para te apresentar ao pai, né? Esse tipo de situação. E por aí vamos, mas eu acho que a experiência mais impactante que eu tive, não sei se eu já compartilhei isso com você, Leandro, foi no período que a gente estava no mestrado, em 2015, eu estava voltando de São Paulo, foi 2015 ou 2016, eu estava voltando de São Paulo e no ônibus, e o ônibus foi parado bem na divisa aqui de Andradas com Poços de Caldas. Eu estava a cerca de uns 50 minutos, né, da cidade em que eu moro. E tinha uma barreira policial grande, assim, e aí eles pararam o ônibus, os policiais entraram fazendo aquele procedimento, um fica na porta, o outro vai caminhando pelo corredor até o final e volta, e parou do meu lado. E tinha um cara do meu lado, e o cara estava sem cinto de segurança. E eu que sou muito encanado com isso, estava com um cinto lá, tudo. E aí eu pensei, né, ele vai chamar a atenção do cara que está sem cinto, olha que idiota que eu fui. E aí ele pediu pro cara que estava do meu lado sair, e disse o seguinte, né, aí se voltou para mim e disse o seguinte: olha, nós estamos procurando um suspeito e tem as suas características. Então, por favor, passe os seus documentos, abra sua mochila, onde você estava, o que você estava fazendo. E aí eu fui tirando as coisas da mochila, livro, blusa, e explicando para ele que eu estava estudando, que eu era professor, estava voltando para casa e tal. Mas aí, cara, você já imagina a situação, né? Quer dizer, o ônibus todo para, já olha para você, você virou suspeito. E no Brasil, negro e jovem sempre tem cara de suspeito. E aí eu não resisti, né? A Boca Grande aqui não resistiu. O policial ele saiu, ficou uns 10 minutos conferindo os meus dados, tivemos que ficar esperando. E aí ele voltou, na hora que ele foi entregar os documentos de volta para mim e tal, ele falou: olha, não é você, conferimos. E aí eu, né, não tive muita paciência e disse: não, tudo bem, eu entendo, porque é isso, negro e pobre,
negro e jovem no Brasil sempre tem cara de suspeito. E aí, pô, aí o policial ficou bravo, chamou o colega dele, botou uma pressão de novo, falou assim, olha, mas eu te ofendi, eu te falei alguma outra coisa, me dá seus dados aqui novamente, vou registrar seu nome, me dá seu endereço e tal. Assim, foi uma situação super desagradável e foi tão impactante que eu cheguei em casa, contei para minha esposa, liguei, falei para minha mãe, mas para falar em público, assim como eu estou falando agora, demorou uns 6 meses, assim, eu tinha muita dificuldade de falar, eu ia falar, a voz dava aquela apertada, porque é uma situação péssima de se viver. Então, é um pouco o que a Tamires disse, né? Eu acho que aí, nesse sentido, Brasil e Estados Unidos são semelhantes. Nós sempre temos cara de suspeito. Sempre é como se estivesse esperando que a gente fizesse alguma coisa errada. Sempre esperando só o momento de sermos abordados. É essa sensação que a gente tem, né, que a Tamires já viveu e que eu já vivi. E parece que assim, olha, é você escorregar que vai ter alguém lá justamente para te punir com bastante, de forma bastante severa. Eu só queria completar rapidinho mesmo com a fala da Tamires, que eu achei muito, muito interessante, né, que essa coisa da divisão. Eu não vivi nos Estados Unidos, né, mas a gente estuda, lê, assiste, né, produções dos Estados Unidos e em algumas séries, por exemplo, né, Tamires, isso fica bem claro, como é que as famílias brancas convivem com as brancas, né, se casam entre eles, e como que os negros se casam entre eles e convivem com famílias negras e tal. Mas eu acho que isso nos Estados Unidos acaba gerando um efeito que para os negros de alguma forma interessante, porque eles criam mais formas de resistência, porque eles ficam mais juntos, né? Porque eles se aquilombam bastante, porque eles, essa coisa de, não, vou comprar do negro, né? Eu vou votar no negro. O que as mulheres negras agora fizeram na eleição para o Biden em vários estados, né, se organizando para pedir votos, para poder barrar o Trump. O Biden é o candidato dos sonhos? Claro que não. Mas para barrar a violência racista do Trump, elas se organizando. Então, essa segregação nos Estados Unidos, que é muito clara, ela contribui para que os negros construam formas mais bastante eficientes de resistência. Agora, no Brasil, como você falou, como é tudo mais misturado, às vezes a gente tem a falsa sensação de que estamos sendo aceitos, mas de verdade não estamos. Né? Então, acaba criando um desafio maior para a gente de fazer a leitura correta e de tentar se unir em um ambiente que parece que está tudo bem. Muitas vezes parece que está tudo bem, outras não, mas de fato não está nada bem, né? E há muito o que fazer. Eu só queria adicionar uma coisa rapidinho da fala do Clayton. Quando ele falou que demorou 6 meses para ele falar sobre isso, eu senti isso, porque quando aconteceu o episódio comigo o ano passado, eu nunca falei sobre isso em público. A minha família sabia que isso aconteceu, os meus amigos daqui sabiam, mas eu nunca tinha falado, porque até minha mãe falou, eu falo no meu Instagram sobre algumas coisas, falo sobre adoção, falo sobre alguns assuntos, mas eu nunca tinha abordado a questão do racismo, exatamente porque eu sempre fui daquela pessoa que é certinha, que tenta fazer as coisas corretas, que eu sempre falei assim, não, eu não sei, às vezes a pessoa se colocou nessa situação, porque eu sempre achava que, tipo assim, não em relação ao racismo, mas às vezes algumas coisas aconteciam porque, não, às vezes estava no lugar errado, na hora errada, se colocou nessa situação. E quando acontece com você, quando você, por exemplo, o Clayton, que é professor, estava fazendo aula e chega numa situação dessa em que você é abordado, a realidade bate na sua porta, na sua cara e fala assim, não, o racismo não é só com a pessoa que está ali na favela, com a pessoa que é real, sabe? E é louco pensar que você pode fazer tudo certinho, que você pode tentar ser o mais correto possível, que alguma pessoa ainda pode chegar na sua cara e falar, você tem cara de que não tem caráter, sem saber quem eu sou, sem saber de onde eu vim, sem saber minhas raízes. Ela poderia, por exemplo, ter olhado para mim e falado, nossa, olha só, apesar de ser imigrante, ela fala inglês.
E a amiga dela não fala inglês. Tinha tantas coisas que ela poderia ter julgado, ela poderia ter olhado e falado assim, olha que menina bacana. Ela veio aqui só ajudar a amiga dela a traduzir. Porque eu fui lá ajudar a traduzir para ela, porque ela precisava falar com a pessoa. Então, mas ela não olhou nada disso. Ela olhou para mim, viu uma pessoa preta, tem cara de que rouba. O caráter dela não é bom. Então, eu acho que isso é a coisa que para mim é o mais chocante. É isso, era só o que... E dá a sensação de impotência. De impotência. Porque você pode fazer tudo certo e você pode simplesmente cair numa situação dessa por racismo. Era só isso que eu queria adicionar com a fala do Cleito. Muito obrigado aí. Estamos tendo bastante participações aqui, inclusive a partir do relato do Cleiton, né, da questão do ônibus. Teve uma participante aqui que relatou uma situação semelhante na frente dos alunos, né, que teve de tirar os materiais da bolsa, enfim. Tamiri, sua mãe está muito orgulhosa de você, está acompanhando também, né, está aqui. Uma pergunta aí, Cleiton, do professor Fabiano. O professor Fabiano é um colega nosso aqui, de Presidente Epitácio, professor de filosofia, história, enfim, né? Ele colocou uma pergunta aqui. Em uma leitura de Estado sobre a perspectiva teórica Foucaultiana de fazer viver ou deixar morrer, como observar nossas políticas públicas no processo da inclusão e garantia dos direitos humanos e das comunidades negras quilombolas brasileiras? Agradeço, Fabiano, pela pergunta, até porque ele me dá a oportunidade de dizer algo que eu não consegui durante a minha fala. Fabiano, né? Isso, Fabiano, professor Fabiano. Fabiano, eu não sou um estudioso de Foucault, mas eu conheço alguma coisa e recentemente eu tenho lidado com Foucault a partir do Agamben, que é um autor que eu acho muito importante. O livro Homo Sacer, O Poder Soberano e a Vida Nua, eu acho que contribui muito para que a gente possa entender essas relações muito intrincadas de exclusão e inclusão no mundo contemporâneo. Então, assim, tentando responder a sua colocação, né, é claro que é uma pergunta muito que dá muito pano para manga, né? E eu não tenho a intenção de esgotá-la aqui, mas eu penso o seguinte: a proposição do Foucault era de que, invertendo a lógica do Aristóteles um pouco, né? O Aristóteles dizia que o homem é um animal político, né? Então, assim, na medida em que ele vive, ele faz política. O Foucault vai dizer que, olha, não é bem assim. Na verdade, a política no mundo contemporâneo se tornou essencial para a existência. Quer dizer, ou você faz política ou você morre. Ou você disputa o poder, constrói espaços, ocupar tem tudo a ver com o que a gente está dizendo aqui de aquilombar-se. Tem gente que está trabalhando esse conceito nesse sentido, né? Então, assim, você pode ser quilombar na academia, você pode ser aquilombar nas políticas culturais, você pode ser quilombar na educação e assim por diante. Fazer isso é o caminho para você continuar vivo. Acho que é bem por aí a perspectiva do Foucault. Agora, o Agamben, trabalhando com o conceito do Foucault, né, ele vai desenvolver mais isso, a meu ver, que é de dizer o seguinte: olha, não, o que acontece é que nós chegamos num ponto que tem vidas que são simplesmente elimináveis, são simplesmente matáveis, são simplesmente descartáveis. O Agamben fala muito da experiência europeia do nazismo, mas a gente pode pensar nisso para os ciganos, para os indígenas, para os negros. Então, acho que o que a gente vive no Brasil é bem essa situação de que nós temos populações que são simplesmente, do ponto de vista do Estado capitalista brasileiro, matáveis. Você pode jogar fogo, pegar suas terras, passar por cima, né? E assim, mata-se à luz do dia, né? Não é algo escondido,
como em outros momentos. Você não está matando lá num campo de concentração que você vive dizendo para todo mundo que, na verdade, é algo bom para as pessoas. Né? Você nem mente sobre isso, percebe? Você mata nua e cruamente. E o Mbembe, trabalhando com a ideia do Agamben, né, perceba que é um fio aí sendo puxado, ele vai dizer, olha, tá vendo? Então isso aqui não é mais um estado biopolítico, isso aqui é um estado necropolítico, porque a morte é o mecanismo que engendra, é o mecanismo definidor da política, e mais do que isso, que engendra nas pessoas a todo momento o medo, né? Isso que eu e a Tamires nós sentimos, a gente tem medo de ser morto. Né? Ela está dizendo aí dos caras que saem e atiram, né? Franco-atiradores, assim. E aqui no Brasil a gente também tem. Então, essa necropolítica ela se tornou a forma de operação do Estado. É aquilo, isso não é um erro do Estado. Quando você vê as pessoas sendo mortas, sendo os corpos sendo trazidos do morro, né, isso não é um equívoco, isso é assim que é para ser. Então, quando a gente estuda a história brasileira, a gente percebe que é assim que é para ser, e é assim que sempre foi. É assim que sempre foi na cabanagem, né? É assim que foi na chibata, é assim que foi durante a ditadura cívico-militar brasileira. Então, eu penso que é preciso garantir políticas públicas, sim, de inclusão respeitosa, inclusão com escuta dos indígenas, das populações quilombolas, das mulheres, das populações trans e assim por diante. Agora, a gente tem que pensar que quando a gente faz isso é um esforço sempre muito grande, porque a lógica de operação do Estado brasileiro, eu concordo com o Mbembe, é uma lógica necropolítica que opera o tempo todo. Posso falar, Leandro? Pode. A sociologia, ela trabalha muito esses conceitos, né? E eu vejo que a necropolítica, ela nunca esteve tão presente como ela está agora no nosso país, né? Dadas as políticas públicas mesmo, quase que inexistente do governo atual, né? Você pontuou muito bem isso, e a gente precisa levar esse movimento, a gente precisa dar voz a quem não tem, porque as pessoas precisam entender o que está acontecendo, porque quando você não vive isso na pele, como você mesmo falou, como a Tamires falou, parece que quem está de fora, nossa, não dá tanta importância, a devida importância que tudo isso merece, né? E parece que os direitos humanos foi feito para uma população à parte, não foi feito para um todo. Então, a gente sente muito isso. Muitíssimo bem colocada essa questão da necropolítica por você. Bom, então, para a gente ir fechando, eu vou juntar duas perguntas aqui para os nossos convidados. Vocês estão me ouvindo? Então, Sim. é que deu um apagão aqui. Mas vamos lá, então. É a pergunta da Ana Patrícia, direcionada especificamente para o Cleiton, mas que também a Tamires pode comentar. E a pergunta da professora Tânia, que está ali, ela não quis falar e mandou aqui, né? Então, aqui, a Ana Patrícia, ela coloca aqui, professor Cleiton, o que você acha dos movimentos antirracistas gerados aí a partir desse evento do Carrefour, né? Que a gente viu que teve uma mobilização, uma situação. E aí, para a gente fechar, eu gostaria de expor aqui a pergunta da Tânia, que é a seguinte, né? Tendo por base lá aquela fala da Angela Davis, né? Não basta não ser racista, tem que ser antirracista, né? Como que a educação pode contribuir para formar essa postura antirracista? Eu primeiro ou a Tamires primeiro? Professor primeiro sempre.
Tá bom. Então, só lembre comigo, Leandro, a primeira é sobre a questão dos movimentos antirracistas a partir do Carrefour, e a segunda é uma educação antirracista, né? Como fazer, é isso mesmo? Exatamente, isso mesmo. Então, vamos lá. Primeiro, né, a questão dos movimentos antirracistas a partir do assassinato do Beto Freitas, infelizmente, né? A primeira questão que precisa ficar muito clara é que os movimentos antirracistas não começaram com o assassinato do Beto Freitas, né? Eles já vêm de bastante tempo. O movimento negro no Brasil, né, ele tem uma longa história e, obviamente, ele sempre lutou contra o racismo, portanto, antirracista. E, assim, o movimento negro com pessoas fundamentais. Vamos pensar que no Brasil a gente tem uma Sueli Carneiro, né, professora da USP, super importante, uma baita referência. Então, assim, o movimento negro, ele já vem fazendo essa luta, esse enfrentamento há muito tempo. Vamos pensar que o livro da Djamila, o Pequeno Manual Antirracista, já estava entre os mais vendidos no final do ano passado, quando ele foi lançado, não é agora. Então, assim, o caso do George Floyd nos Estados Unidos, o caso do Beto Freitas no Brasil, entre outros casos, né, que é, de novo, essa morte bruta sem véu, né? Porque, para dialogar ainda com a Andréia, na colocação que ela fez, as formas de matar hoje são mais sofisticadas, né? Mais sofisticadas. Mas ainda existe essa forma bruta que acontece o tempo todo. E essa forma nua e crua da morte, ela desperta mais as pessoas, que, ainda bem, né? Ainda bem, porque o que me incomoda é quando as mortes são mostradas em TV aberta e ninguém faz nada, ninguém se sente incomodado, né? Não vira nenhuma hashtag, né? Isso que é o pior, porque quando a gente chegar nesse nível de que as mortes não incomodarem de forma alguma, que os casos de ofensas racistas, os casos de exclusão, os casos de desconfiança que seja, como eu e Tamires compartilhamos aqui, quando eles não incomodarem, não chocarem de forma mais alguma, aí a gente está perdido mesmo, né? Enquanto eles continuarem incomodando, a gente tem muitas esperanças aí para tentar fazer essa luta. Então, os casos não começaram com a morte no Carrefour, já tem uma longa história desses movimentos, inclusive nesse ano de 2020, e eu penso que a tendência é que se intensifique, né? Acho que a gente tem aí principalmente pessoas mais jovens que são muito menos tolerantes aos preconceitos, às discriminações, aos racismos, do que pessoas mais velhas. Eu, quando estudei, né, negro tinha apelido de menino negro, geralmente tinha apelido de Pelé, Tizil, Buiú. Hoje as pessoas não aceitam isso, né? Eles não aceitam. Então, assim, a tendência é que eles se intensifiquem. Eu espero que não precisem ocorrer mais mortes brutais, como a gente tem visto, para que se intensifiquem. Vamos lembrar também que a cultura sempre ajudou nisso, e o rap é parte fundamental nisso, né? O samba também, o maracatu também. Isso vai depender muito de qual região nós estamos falando. Aqui em Poços nós temos a Congada e tal, mas tudo isso ajuda a construir movimentos e uma cultura antirracista. E aí eu já entro na segunda pergunta, porque tem a ver. Eu acho que um primeiro caminho é que as escolas sempre estejam abertas a manifestações de negros e negras. Assim, não adianta ficar... não adianta achar, né, que fazer a discussão simplesmente vai mudar a cabeça das pessoas, que dar uma boa aula sobre o assunto vai mudar a forma de atuar das pessoas. Não. É preciso que isso seja incorporado à vivência cotidiana das escolas. Então, o tempo todo tem que permitir e incentivar, inclusive, que tenha manifestações culturais ligadas aos negros e às negras. O tempo todo
é preciso desenvolver atividades que tragam a história africana para a sala de aula. O professor de matemática que não quer participar dos projetos, não, ele tem que participar também, ele tem que buscar formas. Eu digo porque, né, às vezes o pessoal das exatas tem mais dificuldade de trabalhar com essas temáticas, todos precisam se envolver. Enfim, eu poderia dar vários exemplos aqui, mas o nosso tempo está acabando, né? Mas existe muito o que fazer. A religião, né, tem que ser tratada com respeito, tem que explicar o que é a religião, tem que dizer, olha, isso aqui não é melhor nem pior que a sua, mas é uma outra forma de pensar, de rezar, de agradecer. Então, isso tem que ser feito na escola o tempo todo. E aí a última questão ainda em relação a isso, é óbvio que uma educação antirracista, ela precisa ser uma educação crítica ao capitalismo. Porque, principalmente no Brasil, capitalismo e racismo caminham de braços dados. Então, se você quer fazer uma educação antirracista, faça as críticas ao capitalismo. O que, Andréia, vai gerar também a crítica às políticas públicas. Porque elas são muito importantes? São. Mas até que ponto elas não podem ser utilizadas como forma de contenção de conflitos, ao invés de garantir a real emancipação das pessoas? Uma coisa que a gente precisa sempre pensar. Tamires, quer comentar? O microfone não estava saindo. Eu acredito que o professor Clayton falou já tudo que precisava ser falado em relação às perguntas. Eu sou a favor dos movimentos, porém, eu não sou a favor, por exemplo, do Black Lives Matter, quando eles fazem movimentos de ir pra rua, depredação, essas coisas, eu sou totalmente contra, porque não é assim que vamos conseguir mudança, assim a gente piora as coisas. Então, eu sou totalmente contra quando existem esses tipos de movimentos, mas tirando isso, eu acredito que sim, pode funcionar, que é uma das formas de luta. E em relação às redes sociais, eu acredito que é bom, é uma forma também, porém, às vezes eu acredito que as pessoas simplesmente, morreu mais um, vamos lá, todo mundo está compartilhando hoje, vamos compartilhar. Às vezes a pessoa não se dá o trabalho de parar, ler a reportagem e ver o que aconteceu. É só porque acorda de manhã, Black Lives Matter hoje. Então vamos lá, todo mundo. Hashtag. Porque tá todo mundo postando, todo mundo colocando preto. Mais um preto morreu, não sabe por quê, não sabe da onde. Às vezes está lá nas redes sociais apoiando, mas vê um negro, neguinho safado. Aquele neguinho lá, safado. Então, tipo assim, não para e fala assim, não, a pessoa pode ser safada, o fato de ser negro, ser branco, ser não sei o que, não tem nada a ver com o caráter da pessoa. Não tem a ver com a cor, tem a ver com o caráter. Então, às vezes as pessoas estão muito nas redes sociais, daquele, ok, eu apoio, é isso, aquilo, mas no dia a dia a mudança não está ocorrendo. Então, eu acho que é só nisso que eu queria pontuar. Que eu concordo com os movimentos, eu sou a favor dos movimentos, mas eu acho que às vezes eu tendo muita rede social e não muita ação real, não muita mudança no dia a dia. Bom, obrigado. Então, eu quero agradecer a participação de todos que deixaram os comentários aqui, que nos acompanharam nesse momento, né? Temos bastante comentários aqui importantes. A nossa coordenadora Gisele colocou aqui: a luta não é de pretos contra brancos, é de pretos contra racistas. Se você não é racista, não devia se incomodar nem atrapalhar essa luta, né? É um comentário pertinente. Temos o Vinícius, que é lá da escola Plínio, está participando com a gente também. Queremos agradecer aqui, em nome da Escola 18 de Junho, a diretoria de ensino aqui, o pessoal da diretoria de ensino da região de Santa Anastácia, que se faz presente. Eu vi aqui a Zenilda, a Solange, a Meire, que nos acompanha lá mais de perto. Enfim, né?
Abro agora aqui para os agradecimentos, considerações finais, né? Vamos começar aqui por ordem alfabética, então, a Andréia. Vinícius Souza é a Vânia, que participou da nossa última live, tá? E Leandro, ela entrou acho que com o celular do filho dela. Obrigada, Vânia, gratidão, viu, de você estar aqui prestigiando. Lá de São Paulo, a Vânia. Só agradecer a todos que participaram, tiraram esse tempinho para acrescentar na vida de vocês conhecimento, agregar valores, né? Nós ficamos muito, muito felizes, né? É só agradecer mesmo, gratidão. Cleiton, Tamires, que tirou um tempinho aí dos Estados Unidos, o nosso chefinho querido, Eleandro, nosso PCA, que apoia sempre a gente em todas as nossas ideias e vai nos ajudando a parar as arestas, a minha companheira maravilhosa, Taninha, minha irmã de sempre. É só gratidão, gratidão mesmo. Muito obrigado a todos. Obrigada. Assunto pertinente e que eu queria fazer isso há muito tempo e ficava discutindo isso com a Tânia, com o Leandro, vamos fazer. E aí a gente achou um momento pertinente, nós agregamos vocês aí, e todos que estão aqui. Muito obrigado, boa noite. E como eu comecei, né, uma noite Ubuntu para vocês, tá bom? Beijão. Cleiton. Leandro, quero agradecer o meu marido também, que me ajudou em muitos aspectos e me apoia aí em tudo que eu faço, sempre com a maior paciência do mundo. Tá bom? Obrigada, meu amor. Obrigado, João, aí pela ajuda, que o João nos ajudou, né? Pra quem não sabe, ele que fez a arte, ajudou o André aí na arte do evento, enfim. Obrigado, João. Cleiton, por favor. Eu agradeço pela oportunidade, pela recepção, pelo diálogo. Espero que algum dia eu possa conhecer a escola, se o Eleandro me convidar para ir até a casa dele, né, deixar um churrasco aí pronto e tal, aí dá para conhecer a escola também. Obrigado, Tânia, obrigado, Andréia. Tamires, muito bacana, né? Um prazer mesmo a gente poder te ouvir, trocar essa ideia, aprender com a sua experiência. E eu queria, acho que dizer, né, por fim, né, um pouco do que teve aí num dos últimos comentários que você leu, Eleandro. Acho que o nosso desafio é sempre dialogar com o diferente. Que os negros possam dialogar e construir possibilidades com os não negros. Que as mulheres possam dialogar e construir possibilidades com os homens. Que aqueles que têm outras orientações sexuais possam dialogar e construir possibilidades e respeitabilidade com aqueles que são héteros. E assim por diante. Porque porque esse aquilombar-se não quer dizer ser sectário. É aí que eu queria enfatizar. Então, o fato dos negros se juntarem, se unirem, se fortalecerem, compartilharem as suas experiências, resgatarem as suas memórias, as suas ancestralidades, construírem proposições juntos e assim por diante, não quer dizer se organizarem politicamente, que é muito importante, né? Essas eleições mostraram isso, quanto que a gente ainda precisa se organizar politicamente, essas eleições municipais, para que tenhamos maior representatividade. Só que, então, esse aquilombar-se, ele não é ser sectário, não é os negros se fecharem para os outros, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de fortalecer a partir de núcleos em diversos lugares e de diferentes formas que garanta aos negros a luta e a dignidade que eles merecem e que, ao mesmo tempo, a gente possa sempre estabelecer pontes, dialogar e construir juntamente com outras pessoas. Esse é o nosso desafio. Essa era a revolução do Paulo Freire, né, que ele tanto insistia, e eu acho que é nesse sentido que, principalmente, nós educadores precisamos trabalhar. Obrigado, Cleiton. Minha casa está aberta para você, hein? Vocês são família, quando quiser vir,
É só passar esse momento aí, né? Sei que tá difícil para todo mundo, mas estamos aí, tá bom? Já desde a época do mestrado te chamo para vir aqui em casa. Agora é a Tânia, por favor. Bom, eu acho que cada dia a gente aprende mais. E eu digo que eu aprendi no momento que nós sentamos para elaborar a nossa seletiva e que eu e a Andréia montamos uma atividade, né, lúdica, para que os alunos se reconhecessem. E foi muito interessante. E eu também me reconheci, eu já me reconhecia, mas eu estava fechada para isso. E quando nós fizemos essa atividade lúdica, nós nos surpreendemos, né, Andréia? Foi muito, assim, relevante. E essa nossa seletiva me mostrou muitos caminhos que eu sabia, mas não conseguia caminhar. Então, a partir do momento que todos se reconhecer, né, reconhecer a sua cor, eu acho que nós vamos, como eu disse no primeiro momento, nós vamos nos somar a essa luta antirracista, né? Nós vamos nos somar. Então, é isso que o Brasil precisa, porque eu vi uma reportagem em que uma negra falava que na África ela não sofria racismo de jeito nenhum, mas a partir do momento que ela teve que vir para o Brasil, começou a sofrer, e muito. Então, ela disse que o Brasil, ele é um país racista, e que a Mãe África não. A Mãe África não é racista. Então, o povo brasileiro tem que aprender muito. A partir do momento que ele se reconhecer, eu acho que nós vamos vencer essa luta. Obrigado, Cleiton, pela sua fala. Tamires, pela sua experiência. Cleiton também. Né? Professora Eliana, professora Andréia, minha parceira, professora Eliana também. Eu só tenho que agradecer. E vou agradecer na palavra que a minha amiga, irmã, né, falou. Ubuntu para todos. Obrigado, Tânia. Tamires, as considerações. Em primeiro lugar, muito obrigada a todos vocês, professora Keila, pelo convite, professor Leandro, professora Tânia, professor Cleiton, muito obrigada pela aula, a todos vocês, foi muito bom, aprendi bastante com vocês. A minha família que está assistindo, pai, mãe, as meninas, um beijo para vocês, estou com muita saudade, muito obrigada pelos comentários lindos, eu amo vocês. E a todos que assistiram, muito obrigada pela participação de vocês. E é isso, vamos aos poucos com a educação, mudando essa cultura racista. Bom? Muito obrigada, gente. Então, em nome da escola, 18 de junho, a gente agradece aí ao Cleiton pela disponibilidade, prontamente aceitou o convite, logo quando eu convidei. A Tamires também, muito obrigado. As falas de vocês foram pertinentes ao que nós planejamos trabalhar nessa live e realmente foi bem gratificante e espero que seja um começo da construção aí dessa consciência antirracista, né? É uma luta que tem que ser constante e diária. Então, nós queremos agradecer a todos pela participação, né? Agradecer, nós aqui da área de Ciências Humanas, agradecer ao diretor Heron, que não pôde estar presente, o vice-diretor Renato, a nossa coordenadora que está aqui participando nos comentários, a professora Gisele, enfim, né? Agradecer a todo mundo, porque foi uma experiência nova, né? Esse momento nos forçou a fazer dessa forma, e acredito que o nosso objetivo foi alcançado, né? Queremos agradecer também ao pessoal da diretoria de ensino, novamente, né? A Meire, principalmente, que nos acompanha mais de perto, né? A Solange, que está aqui, e a Zenilda, que eu vi também por aqui, né? Mas se eu esqueci alguém, me perdoe, porque primeira experiência aqui desse negócio de live, né? Nós somos filósofos, eu sou filósofo raiz, o Cleiton sabe disso, kantiano, né? Eles vão falar para eu voltar para o quarto e estudar, então
Mas, enfim, a gente se adapta ao momento, né? E a gente fica feliz pela participação de todos e agradece aí. Cleiton, Tamires, obrigado, tá bom? Vou sair aqui da live, então. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite, boa noite.